Bom dia! Você está no Universo FAG, um programa que discute educação e que também traz para você um resumo do que acontece aqui, no Centro Universitário da Fundação Assis Gurgax. Vale lembrar sempre que todo o conteúdo que você vê por aqui é produzido por alunos e professores. É envolvimento acadêmico do início ao fim, como vocês vão notar no quadro que estreia hoje, o Conversa sobre Educação. Nos últimos 10 anos ou 5 anos no Brasil, o curso de medicina ou a formação do médico foi pauta de várias discussões e nelas estavam os médicos estrangeiros, estavam as novas linhas de atuação do SUS, a abertura ou não de novas escolas, né? Como que o professor, o doutor Rui, vê a solução para melhorar a situação da educação no país, pensando especificamente nas escolas de medicina? São mais escolas que precisamos, doutor? Mais qualidade nas que temos? Tem Saúde em Foco, com a Semana Acadêmica dos cursos de Estética e Cosmética, Nutrição, Ciências Biológicas e Fisioterapia. Com direito a palestras, minicursos, aulas práticas e apresentação cultural, teve início a Semana Acadêmica dos Cursos da Saúde do Centro FAG. E comemoração dos 10 anos do curso de Medicina Veterinária. A faculdade traz muitas recordações boas, né? Tanto na parte da amizade, quanto do conhecimento que a gente adquire, né? Porque esse conhecimento é para a vida toda, né? Cada dia que a gente passou lá dentro foi sem igual. O Universo FAG está no ar. Dez anos, uma década de aprendizados e de histórias a contar. Em 2008 começou o curso de Medicina Veterinária aqui na FAG e de lá para cá muita coisa aconteceu. Quem conhece bem os detalhes dessa trajetória são os nossos convidados de hoje. O Adriano, que é coordenador do curso de Medicina Veterinária, e o René, que é o diretor do Hospital Veterinário. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. 10 anos, né, Adriano, que não seriam nada não fossem os mais de 1000 alunos que já passaram pela instituição. É uma grande trajetória. 10 anos, né, de um curso que foi montado, desenvolvido para uma região onde precisava de grandes profissionais. Em cima das grades curriculares, nós trouxemos os melhores professores que poderiam estar trabalhando conosco. Nesses 10 anos, a gente mudou também a grade, conforme foi desenvolvendo novas áreas específicas. Nós estamos no meio das maiores cooperativas do mundo. Nós temos aí uma grande condição de trabalhar a parte do PETS, que desenvolveu muito nos últimos anos também. O Brasil já é o segundo maior produtor, né, o criador de cães do mundo, só perdemos para os Estados Unidos. Então isso abre um leque muito grande para a veterinária, tanto na área de produção animal, na criação, como na parte de fiscalização e a parte de clínica de pequenos, que são nossos pets, né? Tantos e tantos alunos hoje que têm clínicas veterinárias em toda a região, assim como Cascavel, e que nesses 10 anos foi algo montado e pensado em toda a nossa cadeia produtiva e que hoje nós comemoramos esses 10 anos aí com mais de 1000 alunos que já cruzaram pela nossa instituição. E ao longo desses 10 anos, como você comentou, muitas coisas mudaram e eu aposto que isso foi assunto de um churrasco que vocês fizeram para relembrar isso com a primeira turma. A TV FAG acompanhou esse encontro e a gente vai ver agora um vídeo que foi produzido para mostrar um pouco desse momento. A faculdade é uma mudança na vida da gente, né? Sempre tá na memória da gente, né? Foi um período muito importante das nossas vidas aí. A nossa turma foi a primeira turma, tivemos algumas dificuldades aí no começo, porque era início. Um curso noturno, né? E com a opção de muitas vezes a gente poder trabalhar durante o dia. Desde muito pequenininha eu falava em ser veterinária. Então, para mim, é uma realização de um sonho, né? De infância. Querendo ou não, você construiu uma outra família durante a faculdade, né?
a parte das amizades que a gente carrega até hoje, alguns amigos. Quase 6 anos de formado, aí a gente está reencontrando a maioria dos amigos aí, muitos estão no nosso meio. Lembro bastante dos professores, tá? Tem alguns professores que marcaram bem na vida da gente, que a gente é amigo até hoje. A faculdade traz muitas recordações boas, né? Tanto na parte da amizade, quanto do conhecimento que a gente adquire, né? Porque esse conhecimento é para a vida toda, né? E cada dia que a gente passou lá dentro foi sem igual. A aprendizagem foi muito importante. Abriu as portas para o mercado, né? Foi um curso onde a gente teve uma grande oportunidade. Realmente aprende muita coisa que a gente não conhecia. Às vezes você conhecia no campo, não conhecia na parte teórica. Tudo que eu aprendi na faculdade, hoje eu tento pôr em prática. Me fez evoluir como pessoa, como profissional também. Todo aprendizado, é claro, eu devo à faculdade, né? Teoria, prática, tudo. Na minha área profissional, meu sustento vem da minha formação de veterinária. Claro que depois que você sai de lá, você nunca pode parar de buscar coisas novas, tentar aprender todo dia, mas eu acho que cada um que passou lá nos deixa algum aprendizado, alguma coisa que no dia a dia nosso, no trabalho, a gente recorda e usa isso na prática aí da veterinária. Na verdade, as histórias de faculdade são muito engraçadas, né? Ainda mais quando você tem uma turma que é muito, né? O pessoal é bem bacana. Foram histórias muito marcantes na vida da gente. Alguma história engraçada? Rapaz, tem várias. A gente colava bastante. Os apelidos da sala são em comum, né? Na primeira semana, bastante apelido. Eu vou falar de uma acontecida que me deu uma semana de suspensão na FAG. Aí o meu amigo, mas então foi isso que o meu cachaço morreu. Pegou essa bactéria e, enfim, ficou o apelido dele de cachaço, tá? Na sala. Veio um colega meu com um caminhão de feno, né? E não podia entrar caminhão de feno na FAG. E a gente quis aprontar com o nosso colega de faculdade, né? Falei, vamos abrir essa porteira aí, vamos tirar um fardo de feno. Mas quando a gente abriu, caiu um monte de fardo de feno. Acabaram aí espalhando feno pelo estacionamento inteiro do hospital veterinário. Era filmado e tinha câmeras de segurança lá, né? Quem foi? E nosso professor, na época, Adriano Cardoso, acabou dando uma puniçãozinha, vendo eles na gravação lá durante a bagunça deles. Foi legal porque foi querendo ser uma brincadeira, mas no final se tornou um transtorno danado aí. Na época da Páscoa, eu ganhei um ovo de Páscoa e eu fiquei super lisonjeada ganhar um ovo de Páscoa, porque, né, entre todos, eu ganhar ovo de Páscoa. Cheguei em casa, fui abrir o ovo de Páscoa, a maior felicidade do mundo era um abacate. Hoje eu tenho uma empresa, eu e meu irmão, nós somos sócios, nós temos uma empresa, Starvet, que é uma empresa de representação e distribuição de produtos veterinários. E hoje eu faço um trabalho em cima de melhoramento genético de suínos. Trabalho com uma empresa de melhoramento genético. Desde quando saí da faculdade, entrei na área comercial, como promotor de vendas, depois passei a coordenação de uma empresa de medicamentos veterinários e estou até hoje nesse segmento. Hoje eu lido com a parte reprodutiva, com a linha de corte, bovino de corte, tá? Reprodução bezerro, genética. Hoje eu trabalho com insumo agrícola, mais voltado à parte de agronomia. Também trabalho com parte de pastagem, então eu utilizo o que veio da veterinária nessa parte de pastagens. Eu sou proprietário de uma agroveterinária
Já trabalhei, quando saí da faculdade, em duas outras lojas, em Quedas do Iguaçu e em Ibema. Hoje eu resido em Três Barras, tenho a minha agroveterinária e trabalho mais na parte de grandes animais. Hoje eu tenho um pet shop com consultório veterinário e uma loja dentro desse pet shop. Hoje eu sou consultor em pecuária na MSD Saúde Animal, uma empresa, uma multinacional americana. Eu atuo na região oeste do Paraná, atendendo principalmente produtores de leite, mas também produtores de corte. É uma história, né? Uma história de vida. São todos os alunos que a gente tem uma parceria, uma amizade, um conhecimento entre todos, pois a gente acompanha a vida de cada um dos alunos. Sendo como professor ou sendo como amigo, a gente continua essa amizade depois de formado. E a amizade não é o que tu só constrói durante a faculdade, mas sim pela questão de cada um onde eles estão, empregados, sendo dono dos seus próprios negócios ou trabalhando em setores que muitas vezes não são propriamente da veterinária, mas como amigos e como familiares. É muito importante essa vida acadêmica, pois é a socialização de um aluno, a socialização de um profissional. Então, o que nós temos hoje dentro de uma faculdade é essa questão de não ser somente um passador do conhecimento, mas sim como a gente leva para o resto da vida a amizade com cada um deles. Quantas boas lembranças e quantos causos, hein, Adriano? Muitos, né? Quanto tempo se passou? 10 anos. Se nós pensássemos em escrever um livro, seria um livro de mais de 500 páginas, né? Certamente. Muita coisa aconteceu que a gente pôde ouvir dos alunos e outras que a gente acabou não sabendo, né, no vídeo oficial. São tantas que não tem como enumerar. Porém, todas elas fazem parte da vida acadêmica. É a questão da socialização, dos amigos, do conhecimento, tantos casamentos, filhos, né, nesses 10 anos, quanta evolução dos que se formaram, quanta evolução dos que entram hoje. A gente observa alunos que entram crianças e saem homens e mulheres, né, dentro do nosso centro universitário. Então, nós encontramos uma diversidade muito grande e cada área específica. Então, dizer que o aluno vai entrar numa faculdade, vai estar dentro de uma medicina veterinária e dizer que ele já sabe o que ele quer, né, para o seu futuro, o que ele vai querer daqui a um tempo, é difícil. Mas sim, num período que ele vai tendo conhecimento, desenvolvendo um raciocínio lógico sobre o que é realmente a medicina veterinária, ele se deslumbre e acaba indo para vários setores, né? Setores que muitas vezes nem percebeu que no momento da sua vida era aquilo ali que ele queria, mas de uma hora para outra ele tem um encanto. E esse encanto que é o magnífico do curso. Esse é o encanto de se envolver diretamente com os animais, estar tratando, salvando vidas, fazendo com que haja uma ação comunitária, e isso é muito bacana. Então, são todas essas histórias, lugares que a gente visitou, aulas práticas, aulas teóricas, e são tantas, né, e tantas engraçadas, que a gente acaba não enumerando elas, mas são bacanas de relembrar, principalmente quando tem os encontros, né, das turmas que já se formaram. Como você comentou, e é algo que chama atenção no vídeo, Renê, a gente sabe que o hospital veterinário é um excelente laboratório, ele é imprescindível, né, para o aprendizado dos alunos, mas existem outras opções, existe um leque, a gente viu ali alunos que estão trabalhando com melhoramento genético, com medicamentos, com pet shop, quer dizer, é uma faculdade, é um curso que abre várias possibilidades. Sim, historicamente a medicina veterinária ela é muito conhecida pela clínica, né, em pequenos animais, cirurgia. No geral, os leigos, quem não se aprofundou um pouco, pensa que a medicina veterinária está restrita a isso, mas na verdade ela envolve simplesmente a produção de proteína animal no mundo e toda a cadeia que vem por isso, né? Então, produção de aves, de suínos, de bovinos, leite, todos os derivados disso, elaboração de nutrição para tudo isso, de pastagem para tudo isso. Então, ela engloba, na verdade, uma cadeia muito maior, né? E por isso que, como o professor Adriano disse, o aluno entra, às vezes,
né, com uma ideia da medicina veterinária e acaba se deslumbrando com o leque de opções que a profissão oferece. E isso acho que torna também o curso de veterinária muito peculiar, porque eu acho que é um dos cursos que coloca mais pessoas diferentes dentro de uma turma. E, claro, isso gera muito conflito, mas no final tudo vira uma grande família, né? Bastante interessante acompanharmos essa evolução das turmas, né? A pessoa que entra lá, eu quero fazer cirurgia só em gatos, só em felinos. E o outro, não, eu quero trabalhar com fazer ração para gado. E no meio disso tudo ocorrem muitas transformações, né? E o hospital está ali justamente para mostrar toda essa parte. Nós temos alguns grandes animais, nós temos animais de produção e nós temos a parte de clínica, cirurgia, tanto de pequenos quanto de grandes animais. Então, aqui eles têm a oportunidade, né, com uma das maiores estruturas do Paraná, um hospital extremamente completo, com as melhores tecnologias, eles têm a possibilidade de treinar tudo isso, né? E posteriormente, quando eles se formam, eles ainda têm uma referência e a gente está aqui para ajudar eles mesmo depois, né, deles se formarem. E, paralelamente à comemoração dos 10 anos de curso, teve também Semana Acadêmica e o 2º Congresso Nacional de Medicina Veterinária aqui na FAG. A nossa repórter Clara conferiu tudo. Vamos assistir? Na última segunda-feira, teve início a 10ª Semana Acadêmica do curso de Medicina Veterinária e o 2º Congresso Nacional do curso. No anfiteatro da reitoria foi realizada a abertura oficial, que contou com a presença de ex-alunos, ex-professores e autoridades da área. Nós sabemos que o país vai mudar através da educação. E a educação técnica, dando oportunidade para o nosso jovem na nossa região, fazendo o grande desenvolvimento ainda assim da nossa própria região, que seja ainda maior, o Estado do Paraná só tem a ganhar, o Cascavel tem a ganhar e a FAG está de parabéns nessa comemoração. A programação da Semana Acadêmica se estendeu com palestras temáticas em cada dia. Nós trouxemos assuntos que são de relevância para o ano de 2018, assuntos atuais, e nós buscamos os palestrantes que há de melhor no mercado, no caso. Palestras sobre piscicultura, ruminantes, animais silvestres, fiscalização e inspeção, aves, suínos e equinos foram ministradas por doutores e mestres que vieram de vários outros estados. O que também chamou a atenção durante a 10ª Semana Acadêmica do curso de Medicina e Veterinária são os minicursos, que estão sendo realizados aqui no Hospital Veterinário, sobre temas como neurologia em pequenos animais e radiografia em equinos. Os acadêmicos do 3º período de Medicina Veterinária, Luiz Fernando e Patrick Silva, participaram das palestras e se mostraram bastante animados com o evento. É muito importante o conhecimento que estamos aprendendo aqui durante a semana, pois os profissionais que estão dando essas palestras, eles têm um vasto conhecimento e isso pode ser aplicado no futuro. Luiz, que mora em Boa Vista da Aparecida, pega ônibus todos os dias para a faculdade. Ele trabalha na área e pretende seguir carreira no confinamento de gado de corte. Isso dá uma visão grande do futuro, de como eu posso trabalhar, de como pode melhorar, né, o conhecimento e posso melhorar a produção também. Já o acadêmico Patrick Silva, que mora em Cascavel e trabalha em uma loja agropecuária, pretende seguir carreira na área comercial. A FAG trouxe renomes, né? Só doutores, profissionais de excelência, né? Para passar o conhecimento para nós, né? Eu sou acadêmico do 3º período, então a gente ainda tem muito o que aprender e eu estou achando show de bola. Adriano, ao longo desses 10 anos, como você comentou, muita coisa evoluiu. O mercado evoluiu, as tecnologias mudaram também. Qual que é o papel de eventos como esse, a Semana Acadêmica, para a atualização dos conhecimentos dos alunos e também de vocês? Foi montada uma estrutura que a gente começou a aperfeiçoar nos últimos anos, que é montar uma semana acadêmica modular. O que é modular? Nós temos um dia específico somente para cursos para ruminantes. Um dia só para suínos, outro dia só para aves, pequenos animais, equinos e assim vai. Então, quando nós montamos e nós observamos que isso atraía mais o público, porque o público envolvido nessa semana acadêmica, nós temos uma grande concentração de outras faculdades, assim como também profissionais liberais que vêm assistir esses módulos. Então tem uma diversidade muito grande de palestrantes, trazendo culturas diferentes, estudos diferentes e o que mais nós queremos, as inovações, o que tem de novo no mercado para poder produzir clínica ou novas inovações.
Esses eventos, na verdade, promovem uma grande troca de experiências e de informação, né? A gente sabe, Renê, que o hospital ele é um grande laboratório também para os alunos. Durante esses eventos, geralmente são apresentados trabalhos, projetos. Você percebe que no hospital nascem muitas pesquisas? Nascem dos trabalhos apresentados no nosso congresso, na nossa semana acadêmica, grande parte deles foram realizados dentro do hospital veterinário. E não só esses trabalhos, como outros, né, enviados para publicação, às vezes em revistas, em jornais digitais, né, em alguns outros meios de divulgação aí. Então o hospital serve bastante para isso. E com esses profissionais de fora, acho que vale ressaltar que é muito legal ver que todos eles ficam muito impressionados com a estrutura que nós temos aqui, né? Grande parte deles são professores em outras instituições, Brasil afora, e é muito raro alguém não sair daqui deslumbrado com a estrutura que nós temos, a forma que nós trabalhamos aqui no nosso curso, entre o hospital, os alunos, tudo isso. E para que vocês possam conhecer um pouco melhor a estrutura do hospital, a equipe da TV FAG produziu um vídeo. Vamos acompanhar? Que privilégio, né, para a comunidade poder contar com um hospital desses, que é um dos maiores do Paraná, que além também dos atendimentos, tem a questão dos exames, tem a CTI, uma estrutura realmente completa, né? Sim, nossa estrutura hoje, nós podemos considerar uma estrutura das mais completas aí do nosso país. Nós temos laboratórios de análises clínicas, nós temos diagnóstico por imagem, né, os equipamentos mais avançados. Nossa área de anestesiologia, anestesia do hospital, posso dizer que é uma das melhores do país, com um volume de equipamentos, treinamentos de profissionais, o CTI que nós temos, o acompanhamento. Então, nós temos uma equipe de funcionários muito bem treinados, boa parte desses funcionários, inclusive, são alunos do curso. Nós temos tanto alunos que se tornam funcionários, como funcionários que se encantam com o trabalho e acabam se tornando alunos futuramente. Então, a nossa clientela é muito grande, a gente atende bastante egressos, né? Então, realmente, o preparo do hospital, ele, ano a ano, ele é um pouco mais jovem do que o curso, né? O hospital foi fundado em 2010 e, desde então, só vem evoluindo. E é muito legal a gente ver isso, o volume de equipamentos, a modernização que a FAG proporciona e nos permite fazer lá. Muito legal, parabéns para vocês pelos 10 anos, por ver essa evolução e conseguir então acompanhar os resultados desse trabalho tão bonito que vocês têm feito. Muito obrigado. É isso, gente. No próximo bloco a gente continua falando sobre Semana Acadêmica, é a Semana da Saúde. A gente volta já já. Desperte para a maior experiência da sua vida. Descubra uma instituição capaz de potencializar todas as suas escolhas. Desfrute de seu aprendizado. Explore todo o seu potencial. Escolha um centro universitário que tenha o tamanho dos seus sonhos. Vestibular Centro Universitário FAG. Inscrições pelo site fag.edu.br. Provas 16 de junho. Realize o melhor em você. De que o trânsito é feito? Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. E que, sem pensar antes, acabam matando e morrendo. Seja consciente e evite os acidentes. Maio Amarelo. Nós somos o trânsito.
Os últimos dias foram bem agitados aqui na FAG. É que várias semanas acadêmicas aconteceram simultaneamente. Uma delas foi a Semana da Saúde, que reuniu os cursos de Estética e Cosmética, Nutrição, Ciências Biológicas e Fisioterapia. Dá só uma olhada em como foi. Com direito a palestras, minicursos, aulas práticas e apresentação cultural, teve início a Semana Acadêmica dos Cursos da Saúde do Centro FAG. A abertura da semana, realizada no anfiteatro da Reitoria, aconteceu na noite de terça-feira, dia 15, com a participação dos cursos de Ciências Biológicas, Nutrição, Estética e Cosmética e Fisioterapia. Os acadêmicos assistiram a uma apresentação de dança contemporânea e as palestras sobre empreendedorismo com o empresário Assir Marcos e com a doutora Sônia Sirtoli, abordando tanatologia. A partir de quarta, segundo dia de atividades, os cursos realizaram as atividades separadamente. Ciências Biológicas, por exemplo, abordou diversas práticas durante a semana, no ciclo de atualizações em Ciências Biológicas. Minicursos nas diversas áreas, daí de botânica, de zoologia, laboratoriais, né, falando sobre diversos temas que é foco muitas vezes do trabalho deles, né, da vida profissional deles, passando conteúdos e práticas que eles normalmente não veem na teoria. O curso de nutrição também teve a semana repleta de atividades. Na quarta-feira, os alunos participaram da palestra e da oficina sobre as plantas alternativas não convencionais e da oficina sobre sobremesas sem açúcar e sem lactose. Já na quinta, os acadêmicos assistiram a aulas sobre os benefícios do açaí e da nutrição no envelhecimento. O curso também buscou trazer profissionais de outras regiões do país, como de Curitiba e do Rio de Janeiro, para identificarem as inovações no ramo da nutrição e nas pesquisas atuais. Acho que ficou bem interessante, assim, pela quantidade, pela oferta e pelo tempo, né? A gente tem mais de 30 horas oferecido de cursos que eu acho que vai ser bem proveitoso. Quem se inscreveu vai valer a pena. Já a fisioterapia contou com minicursos sobre peeling facial, ginástica hipopressiva, aulas de reabilitação pulmonar e práticas da terapia manual. Estética e Cosmética proporcionou aos estudantes minicursos de radiofrequência, de maquiagem e criofrequência, com profissionais especialistas nas áreas. E quem está aqui para conversar com a gente sobre essa programação toda é a Leda, coordenadora dos cursos de Fisioterapia, Estética e Cosmética, e a Nancy, que é coordenadora de Nutrição. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. Bom dia. Uma semana intensa para vocês, né? Foi, bem intensa, cheia de atividades. E dentre essas atividades, vocês conversam um pouco também sobre o mercado de trabalho, né? Sobre essa inserção dos alunos no mercado de trabalho. Como que vocês trabalham isso com a evolução do mercado? Bom, nós fizemos uma semana acadêmica, alguns cursos juntos, já para poder trazer o aluno para essa condição de trabalhar em equipe, curso de fisioterapia, nutrição, estética, ciências biológicas. E nós iniciamos a semana com uma palestra sobre empreendedorismo, que foi com o Assir Marcos. E ele falou bastante sobre essa questão do mercado de trabalho, que você ser empreendedor não é só você abrir uma empresa e falar que você é empresário. É você ser um profissional diferente, fazer a diferença no seu trabalho. Enquanto profissional liberal, você fazer a diferença nesse trabalho para você conseguir um melhor lugar e você conseguir um lugar no mercado de trabalho. Então, isso ficou bem evidente na nossa primeira noite. E essa tendência de empreender, ela é uma diferença entre essas turmas de agora para as turmas do começo do curso? Olha, as turmas do começo do curso, né, já alguns anos se passaram, foram turmas ótimas, né? A gente vê que essa questão na própria mídia cresceu muito de falar sobre, mas é uma coisa que sempre existiu. Nós temos ex-alunos nossos que hoje estão muito bem no mercado de trabalho, que fazem sucesso, alguns que não atuam na área. Então, a gente tenta continuar trazendo isso, né, da inserção no mercado de trabalho. Tanto é que o curso de fisioterapia sempre foi voltado, teve bastante a questão da prática, para o aluno sair daqui com habilidades para conseguir vencer nesse mercado de trabalho.
e na estética também. É muito a questão da habilidade. E junto com isso a gente traz os temas transversais, empreendedorismo, filosofia, para que o aluno saiba lidar com as pessoas. Tudo isso facilita depois a inserção no mercado de trabalho. E o mesmo vale também para a nutrição, né, Nancy? Sim, com certeza. A Leda citou a palestra do Assis Marcos, foi muito assim produtivo nesse sentido, né? Em qualquer área que o profissional atua, ele tem que ter esse lado empreendedor, ele tem que querer se superar a cada dia, tem que querer fazer o melhor, e isso que ele falou muito bem, né, Leda? E também, nessa questão ainda de multiprofissional, a segunda palestra nós tivemos com a professora Sônia, que falou sobre tanatologia, ou seja, a questão do luto, a questão da perda. Isso também todo profissional da saúde tem que estar sabendo um pouco como lidar com essa situação. Não é? Então foi muito gratificante, né, Leda? Nossos alunos assim puderam ter esse privilégio de ter assuntos assim tão diversificados, né? Já na primeira noite, que foi na terça-feira, eles puderam conhecer um pouco o outro lado, né? E é o nosso papel trazer essas realidades para o aluno, né? Para que ele depois se sinta mais preparado lá fora. Olha só, eu acho que esses eventos eles são sempre muito edificantes, né? Porque se você parar para pensar, provavelmente antes de entrar na faculdade, eles nunca tenham pensado sobre essa questão do tanato, né? Que não é algo que a gente associa imediatamente com os ramos que a gente está estudando. O aluno quando escolhe um curso da saúde, ele pensa em quê? Habilidades para trabalhar. Só que ele esquece, e na verdade não é que ele esquece, ele ainda não tem essa maturidade para entender que temas transversais como falar sobre filosofia, trazer uma professora que falou sobre luto, que ela é uma estudiosa, ela estuda no mundo inteiro essa questão de como você lidar com o luto. E não é um luto só de morte, é um luto de qualquer perda que a gente tenha, né? Eu saí da minha casa para vir estudar na FAG, eu não moro mais com a minha mãe, é um luto, porque eu estou sozinho, eu tenho que fazer minhas coisas. Como que eu tenho que lidar com isso? Se eu tenho um paciente que acabou de ter uma lesão, está triste, e ele está bravo comigo, falando que meu trabalho não está dando resultado, a minha fisioterapia não dá resultado, eu tenho que também ficar bravo com esse paciente? Não, eu tenho que estudar isso na ciência para saber que é o momento de ira que a pessoa está passando depois de uma perda. Então, a ciência te traz. Então, a nossa obrigação enquanto coordenador de curso, a pessoa que faz a formação desse curso junto com o colegiado, apresentar esses temas para os alunos e mostrar para eles a importância. Então, a semana acadêmica, quando a gente faz dessa forma, ela é bem produtiva. E a gente fala para os alunos, explica o porquê de cada palestra, para que eles saibam disso e tenham essa consciência. Muito legal mesmo. E, Nancy, eu estava pensando aqui sobre essa questão da nutrição, especificamente, que dá a impressão de que hoje as pessoas estão muito mais abertas, né, para essa questão do bem-estar, da saúde, de uma alimentação mais equilibrada. De certa forma, isso ajudou para vocês da nutrição? Sim, com certeza. A população em geral, até pela mídia, né, pelo acesso a informações que hoje as pessoas têm, tem o lado bom e o lado ruim, né? Com certeza esse estímulo a querer uma vida melhor, ter uma longevidade com qualidade, então isso com certeza faz com que as pessoas, de uma maneira geral, procurem uma alimentação mais saudável. Por outro lado, né, tem acesso também a informações não muito científicas, né, muitas vezes. Então, o nosso papel enquanto formador ou depois enquanto profissional é justamente cuidar com esses extremos, não é? E saber equilibrar isso daí, até que ponto isso que está sendo falado virou moda, até que ponto isso realmente é bom, né? Porque a gente vê, às vezes, muitas blogueiras que não são da área, dando dicas tanto de nutrição quanto de estética, né? Sugerindo, às vezes, coisas absurdas que você pensa, meu Deus, mas como você pode influenciar alguém sem ter o embasamento? Vocês têm esse preparo, essa preocupação em preparar os alunos para lidar com esse tipo de situação no mercado de trabalho? Para nós isso é bem importante. Quando a gente conversa com os alunos da estética, principalmente, a gente fala que você está aqui, você buscou uma formação de nível superior. Então, você tem que estar pronto para saber desde o início
como que é o corpo humano, então tem anatomia, tem fisiologia, como que funciona, o que é real e o que não é, porque na estética a gente vê muita informação fantasiosa, né? Eu já ouvi esteticista falar que estoura celulite no dedo. Então, se uma pessoa estuda e sabe a alteração no tecido que é causada pela celulite, jamais ela falaria um absurdo desse. E a gente vê pessoas hoje falando bumbum na lua, pega uma ventosa e faz uma pressão negativa no bumbum e fala que isso vai levantar o bumbum. Então, são coisas assim que a gente vê que é triste até. E quando o aluno vem para a academia, para o nível superior, você espera que ele saia um profissional melhor, né? Que ele vai ser um profissional, mas com um conhecimento maior, para poder falar coisas com embasamento científico. Até porque, como a gente comentava antes, tanto a questão da alimentação quanto dos cuidados estéticos, tudo bem, é para que a gente... O reflexo é que a gente tenha uma imagem melhor, mais bonita, mas o principal é a saúde, né? E essa questão também foi interessante. Esta semana nós tivemos uma oportunidade, né, da presença da presidente do Conselho Regional. E foi tratado bem isso. A nutrição está agora com um novo código de ética, com áreas de atuação, né, assim, fresquinho aí de abril. Então, foi uma discussão muito importante, porque essa questão da acesso à informação, a utilização, fazer plano alimentar, fazer cardápio por internet, via, né, sem ter o conhecimento. Então, isso foi explicado para o profissional até que ponto vai a responsabilidade dele. E é o nosso papel, que o profissional saia daqui sabendo que ele é responsável técnico. Né? Que eu brinco com eles, que se a vizinha fala, toma tal chá, e a pessoa tomar o chá e não acontecer nada, ou pior, acontecer alguma coisa, não vai acontecer nada com a vizinha. Agora, se o profissional falar, toma esse chá, e se fizer, né, tiver algum problema, ele vai ser responsabilizado. Então, é o nosso papel também, dar o suporte do conhecimento. O aluno vai ter que saber o que falar, né? Mas continuar com essa responsabilidade depois. E aí vocês comentavam antes que é uma linha muito tênue, né, entre o que é saúde, entre o que é vaidade. É fácil no meio acadêmico para os alunos entenderem essa diferença? Porque vocês estão trabalhando, né, em várias áreas, então imagino que para eles seja mais natural. Depois que sai para o mercado de trabalho, é fácil manter essa noção, assim, com clareza? É um processo, né? É um processo. Então o aluno chega aqui, como a gente falou, ele não tem uma maturidade. Às vezes você propõe um assunto, ele fala, não, eu quero falar, que nem na estética, mas eu quero aprender a fazer estética. Não, mas você tem que ver a anatomia primeiro, às vezes eles ficam bravos. Depois, eles começam a perceber que aquilo era, sim, importante. Então, eles estão no processo, estão fazendo o caminho que a gente trilhou para eles. Claro que depois, quando saem daqui, cada um é responsável por si. Se ele pretende trilhar um caminho desse, da fantasia, e começar a falar coisas que... Aí, né, eu falo para eles que o mercado vai selecionar essas pessoas. O mercado é seletivo. Você consegue enganar as pessoas até um certo ponto, mas chega um ponto que não tem mais como. E o profissional sério, ele sempre vai se sobressair. Deve ser bastante gratificante para vocês verem depois esses profissionais posicionados, né, se destacando no mercado, trazendo essa base e essa preocupação que vocês têm de passar esses conceitos tão sérios que envolvem a área da saúde. Normalmente, depois de formados, eles vêm e eles reconhecem. Ai, bem que você falava, professor, aquilo era importante. Eles têm, né, quando a gente tem acesso, né, consegue encontrar, eles falam isso. Mas, às vezes, é o que a Leda falou, a imaturidade do momento ali acaba não, né, eles não aproveitam muito bem, né, as oportunidades nesse momento, né, mas é o nosso papel, né. Ontem nós tivemos uma palestra com uma egressa da fisioterapia, então ela deu uma palestra para os alunos e ela falou, ela se formou em 2009 e ela falou, olha, eu fui muito feliz aqui dentro, eles me deram uma base, a minha base eu tirei daqui, aproveitem esses momentos, aproveitem os momentos aqui dentro, vocês têm ótimos professores, eu fui muito feliz aqui, devo toda a minha história à FAG. Então, ela se formou em 2009, voltou e reconhece o trabalho. Isso então, é muito eu acho legal. Que isso é bem importante. É o momento em que vocês veem que tudo valeu a pena, né? Vale a pena. Tá
ótimo, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. Um ótimo fim de semana. Obrigada. Obrigada. E daqui a pouco tem estreia do quadro novo aqui no Universo FAG. Conversa sobre educação com o professor Afonso Cavaleiro Neto. Desperte para a maior experiência da sua vida. Descubra uma instituição capaz de potencializar todas as suas escolhas. Desfrute de seu aprendizado. Explore todo o seu potencial. Escolha um centro universitário que tenha o tamanho dos seus sonhos. Vestibular Centro Universitário FAG. Inscrições pelo site fag.edu.br. Provas 16 de junho. Realize o melhor em você. Medicina é um dos cursos mais concorridos e mais prestigiados em qualquer universidade do Brasil. É também um dos cursos mais controlados pelo MEC. Afinal, a formação de médicos tem muito a ver com todo o sistema de atendimento de saúde pública do país. A carreira e os desafios no mundo acadêmico foram alguns dos assuntos discutidos no quadro Conversa sobre Educação, que estreia hoje no Universo FAG. O professor Afonso Cavaleiro Neto entrevistou o coordenador do curso de Medicina da FAG, Dr. Rui Almeida. Confira. Olá, tudo bem? Começa agora mais um Conversa sobre Educação. Hoje a gente recebe ele que é médico, mestre, doutor em Medicina e coordenador do curso de graduação em Medicina, Dr. Rui Almeida. Doutor, obrigado pela presença. Professor Afonso, eu que agradeço o privilégio de poder estar aqui e discutir sobre um dos temas mais palpitantes atualmente, que é a educação médica. Dr. Rui Almeida é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e também é membro, é presidente da Comissão Mundial de Educação de Cirurgia Cardiovascular também. Dr. Rui, a sua vida de médico, né, ela tem um casamento muito próximo com a área da educação e isso vem de muito tempo. Como é que começou essa relação do ser médico e ser educador? Bom, em primeiro lugar, eu me formei em medicina e fiz medicina como uma profissão que eu realmente queria fazer. Talvez meu pai era professor universitário e talvez isso tenha germinado alguma plantinha lá dentro que me levou a entrar dentro da área da educação. Eu comecei sendo professor de educação em 1983 e de lá para cá eu não larguei mais o ensino médico. Dr. Rui foi um dos criadores dos cursos de medicina de Cascavel, né? Hoje temos dois e os dois começaram nas suas mãos, né? O que mudou, doutor, nessa formação do médico de 20 anos atrás e daqueles que hoje procuram o curso de medicina? Mudou muito, professor Afonso. Mudou principalmente em relação aos egressos dentro do curso. As gerações são completamente diferentes e o interesse pela medicina, apesar de ser o mesmo, a maneira como tem que se expor isso para os alunos é completamente diferente. Na geração Z, que é a geração que atualmente está, ela é bem diferente da geração Y, que nós começamos a dar aula. Então, digamos que a maneira de se expor, a maneira do professor entregar o conteúdo e a maneira do professor conseguir receber um feedback do aluno são completamente diferentes. E, basicamente, o que acontece é que nós, professores, temos que nos habilitar a poder fazer isso, porque as características dessas gerações não mudam. Pois é, o mundo tecnológico trouxe não só para o mundo da educação, mas também para as instituições de saúde, né, doutor? A tecnologia de ponta. E as habilidades, as competências que esse novo médico precisa ter, ele tem que adquirir uma parte delas, ou a grande parte delas, ainda no curso, ainda na academia, né? Como que os professores estão preparados para atender essa exigência nova aí, dessa nova demanda do mercado de trabalho? Bom, veja, um dos pontos que eu acho extremamente importantes é que os professores são, basicamente, eles têm que se atualizar na maneira de apresentar o conteúdo das matérias. Com isso, existem workshops para professores, para eles poderem atualizar e poderem ver como eles devem ser preparados para entregar essa matéria para os seus alunos. Eu acho que essa é a parte mais importante que tem, a mudança do paradigma que os professores tinham antigamente. Eu sou do tempo em que nós tínhamos quadro negro, giz, e os slides começavam, os diapositivos começavam a apresentar.
Hoje em dia, os computadores mostram tudo isso. Existiu uma melhora ou uma mudança na parte tecnológica. Mas não podemos descartar que nós temos que voltar também às nossas raízes. Então, o professor tem que ter uma série de instrumentos habilitados para ele poder dar aula e tem que saber utilizar todos. E, principalmente, ele tem que saber entender essas novas gerações. A gente percebe hoje que a formação verticalizada do médico, né, hoje tem aumentado muito. Ele tem procurado o mestrado, tem procurado o doutorado, né, com muito mais frequência, né? Antigamente, os cursos de residência, eles eram voltados especificamente para a atuação do médico, né? E hoje a gente vê a comunidade médica buscando academia para complementar a sua formação. Isso é reflexo da necessidade do mercado também, ou talvez hoje os profissionais médicos estão mais interessados em atuar na academia? Eu acho que existe uma grande percentual de médicos que querem seguir a parte da academia. E para isso eles fazem, como todo mundo, faz 6 anos de formação ou graduação em medicina, tem a sua residência que vai de 3 anos até 5, 6 anos ou mais, e depois eles juntam a isso a pós-graduação de senso lato como mestrado e doutorado. No mercado de trabalho, se você quer entrar em algum tipo de universidade, de faculdade ou algum tipo de ensino, o mestrado hoje em dia é essencial. E dentro da minha especialidade, que é a cirurgia cardiovascular, a grande maioria das pessoas que fazem alguma coisa além de assistência, eles fazem o mestrado e aí se querem continuar dentro do ensino do doutorado. Sem dúvida que houve um aumento grande, desse ponto de vista, de pessoas que procuram as pós-graduações. Eu acho que hoje em dia não há dúvida que a grande maioria dos nossos professores tem mestrado e no mínimo uns 30%, 40% com doutorado. Já tem. Hoje a gente sabe que é o curso mais procurado no país, nos vestibulares, sejam eles da iniciativa privada ou das instituições públicas, ele é o mais procurado. É ainda um sonho de pais, de alunos, né, de familiares, que o filho faça o curso de medicina. Quais são os sinais, quais são as características que podem, né, dar um recado de que ele está no curso certo ou não, doutor? Então, esse é um grande problema. Primeiro, a grande maioria das pessoas quer seguir medicina porque existe uma qualidade de vida econômica e social que é diferente em relação a outros cursos. Ainda a medicina, logo que o egresso se forma, portanto, a partir do momento que se torna médico, existem empregos federais, estaduais e municipais que pagam economicamente muito bem, comparados com outras profissões. Então, esse é um ponto de vista. Quais são os pontos que realmente podem dizer se alguém vai ser um bom médico? Eu não sei, quer dizer, realmente, não te posso dizer isso. O que eu sei é que a pessoa tem que ter uma grande capacidade de ser humana, porque hoje em dia nós estamos perdendo em alguns pontos as referências humanas do relacionamento paciente-médico e eu acho isso extremamente importante. A partir do momento em que alguém consiga entender o sofrimento humano e mesmo que não consiga curar esse sofrimento físico, mas consiga entender e conseguir colaborar psicologicamente para isso, sem dúvida que ele vai ser um bom médico. Nos últimos 10 anos ou 5 anos no Brasil, o curso de medicina ou a formação do médico foi pauta de várias discussões e nelas estavam os médicos estrangeiros, estavam as novas linhas de atuação do SUS, a abertura ou não de novas escolas, né? Como que o professor, o doutor Rui, vê a solução para melhorar a situação da educação no país, pensando especificamente nas escolas de medicina? São mais escolas que precisamos, doutor? Mais qualidade nas que temos? Eu tenho um ponto de vista muito pessoal. Basicamente, eu acho que o ensino tem que ser melhorado desde o princípio. Dentro do panorama mundial, o ensino sempre começou a ser melhorado no básico. Então, é o primário, é o científico, é o ginasial que deve começar. Aí sim, nós vamos conseguir ter um ensino universitário de ponta. Lógico, o ensino universitário precisa mudar? Precisa. Há uma série de pontos que precisamos ver. Se nós formos ver nos Estados Unidos primeiro, o regime de cotas começou nos Estados Unidos. E eles começaram por melhorar o ensino básico para depois poderem retirar as cotas no ensino universitário. Eu acho que a gente tem que seguir as soluções que são feitas em outros lugares e que dão certo. Então, eu me preocuparia para ter um ensino universitário bom, que nós tivéssemos um ensino básico bom e as pessoas estivessem preparadas. E para isso, evidentemente, que nós temos que melhorar as condições de trabalho dos professores da básica e daí por fora até o universitário.
fazer com que o aluno chegue melhor nesse Preparado, momento, né? sem dúvida. O Dr. Rui, ele viaja o mundo, participa de eventos científicos, ele é um pesquisador também e tem a oportunidade de, em vários países, dos mais desenvolvidos aos menos, poder discutir sobre isso, né? Em relação ao cenário mundial, a formação do médico no Brasil, ela está caminhando em que sentido, doutor? Veja, a formação mundial está caminhando principalmente na pós-graduação, como sejam as residências médicas, com uma diminuição de carga horária e com uma diminuição de tempo de preparo das pessoas. Com o aumento das novas tecnologias e com um grande número de exames novos que estão sendo oferecidos, provavelmente o tempo necessário para a formação seja insuficiente. Então, o que nós estamos vendo são dois pontos bem distintos. São pessoas que terminam a residência e que são colocadas no mercado de trabalho e sentem medo de fazer a sua atividade médica. E aí eles vão fazer fellowships ou outras pós-graduações para tentar se conscientizarem e não terem mais medo de continuar a sua formação. Mas esse é um ponto que precisa ser realmente discutido. E outro dos pontos é que isso leva a algo que está aparecendo hoje dentro da mídia, principalmente em relação à profissão médica, que é o síndrome de burnout, que é as depressões, quer dizer, pessoas que já formadas, médicos que largam a medicina porque não se sentem bem trabalhando como estão. Pois é, a gente consegue enxergar no curso que o doutor coordena uma característica diferenciada na formação do médico, onde alunos já no primeiro período, no segundo período, já estão atuando, já estão nas instituições de saúde. Esse é um pouco da herança das referências que o doutor conseguiu adquirir nas pesquisas que apresenta, nas instituições que frequenta? Basicamente, o que acontece é que quando um aluno é inserido dentro das unidades básicas de saúde e está em contato com o paciente, logo desde o princípio, ele passa, porque ele quis entrar em medicina para fazer isso. As cadeiras básicas são necessárias, porque são os pilares para a construção de um edifício que é o curso de medicina, mas ele passa a ter um interesse maior e tem um contacto com a população e tem um contacto com a doença. Isso torna um pouco mais humano o aluno e isso deixa com que ele consiga ver, além dos livros e da teoria que ele está aprendendo, básica, que ele consiga ver um ponto de referência para o futuro. Então, eu acho que isso integra mais o aluno dentro do curso de medicina e dentro da sociedade. E ele precisa ver realmente o que é que está acontecendo, que não é, a medicina não é só aquele elan bonito de consultório, existe muito mais além disso para poder tratar doenças. Muito bem, o Dr. Rui Almeida, ele foi um dos criadores, né, dos cursos de medicina da nossa região, do município de Cascavel, e nesses últimos 20 anos aí ele tem trabalhado e dedicado uma parte da sua vida na formação dos novos médicos. Tem valido a pena, doutor? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Eu acho que sim, eu acho que tem valido a pena e tem sido um dos grandes desafios pessoais de poder estar em contato com essa juventude que nos deixa muito mais próximo da realidade. Como todo bom português, ele citou o Fernando Pessoa, né? E com isso eu quero agradecer a presença do Dr. Rui Almeida aqui, que muito contribuiu nesse nosso bate-papo sobre educação. Obrigado, Dr. Rui, pela presença. Obrigado eu por poder estar aqui e fica à vontade sempre que quiser, nós estaremos aqui com o maior prazer. E o Conversa sobre Educação de hoje falou um pouquinho sobre a formação do médico, conheceu essa personalidade fantástica aqui que é o Dr. Rui. E hoje nós encerramos o nosso programa por aqui. Continuaremos discutindo sobre o mundo da educação nos próximos programas. A gente se vê. E a FAG foi cenário para vários eventos essa semana. Veja agora no Campus em Ação. O mês de maio é voltado para a conscientização no trânsito e como a cor amarela demonstra atenção no sinaleiro, a campanha adquiriu essa cor. De janeiro a abril desse ano, foram registrados 1.031 acidentes, que deixaram 295 pessoas feridas e 8 mortos em Cascavel. Por isso, o Centro FAG está realizando algumas atividades sobre o reforço na consciência no trânsito. No hall da reitoria, por exemplo, está disponível a exposição de fotos nomeada Acidente que Leva e a História que Fica, feita por acadêmicos de fotografia e pelo professor Luiz Frandoloso. As fotos retratam por meio de uma visão simbólica veículos acidentados no pátio da Polícia Rodoviária Federal, em Santa Teresa.
Quando eu cheguei lá, eu ainda não tinha ideia muito bem do que eu ia encontrar. Então, eu cheguei e comecei a pensar em recortes um pouco mais simbólicos, digamos assim, né? Trazer alguns fragmentos desses carros, desses objetos, que causassem mais reflexão do que somente um carro capotado ou batido, né? Então, a ideia foi partir para uma imagem mais simbólica e poética, talvez. Já para reforçar as prevenções de acidentes, os funcionários da FAG também participaram da palestra com o tenente Roberto Tavares, Relações Públicas do 6º Batalhão da Polícia Militar de Cascavel. Negligência, imprudência e imperícia foram os pontos destacados por Tavares que exigem atenção redobrada. O Centro FAG ainda está expondo um veículo acidentado logo na entrada da instituição, como forma de alerta para as consequências do uso da bebida misturada com a direção. É imprescindível a consciência de todos os motoristas e pedestres nesse mês do Maio Amarelo. A semana acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo teve início na quinta-feira, dia 10 de maio. Este ano o tema é Intervenção Urbana, Cidade e Identidade. A abertura contou com a apresentação da Atlética, FAG Forte e das cheerleaders Snakehead. Em seguida, os acadêmicos tiveram uma aula magna com o arquiteto e professor Domingos Bongestabes, falando da concorrência no mercado e da diferenciação em relação aos outros profissionais. No dia seguinte, foi a vez do sócio proprietário da NBC e arquiteto, Luiz Alberto Círico, trazer seus conhecimentos e sua trajetória na área de arquitetura aos acadêmicos com o tema Compartilhando Experiências. Ele contou sobre seu trabalho na NBC e também falou sobre sua participação no projeto da construção da FAG de Cascavel. A FAG ela foi projetada por 3 arquitetos, Nelson, Vitor e eu, né? Com uma participação maior do Vitor e do Nelson e eu com alguma participação importante também. E ainda, durante a semana, foram realizadas palestras e oficinas mostrando as áreas de atuação do arquiteto na profissão. A coordenadora do curso de arquitetura, Solange Smolarek, e a arquiteta Caroline Sonda estiveram presentes em uma das palestras, debatendo sobre o planejamento urbano de Cascavel. Já na quarta-feira, dia 16, os estudantes ainda tiveram o último dia de oficinas e palestras no Centro FAG. E para o encerramento da semana acadêmica, os alunos, professores e demais convidados participarão do projeto Estúdio 41 no Teatro Municipal de Cascavel, dia 21 de maio, para prestigiarem exposições de projetos arquitetônicos. Quer ficar por dentro do que vai rolar aqui no campus na semana que vem? Então fique ligado na agenda. Antoniela, quais eventos estão programados? Bom dia! Bom dia, Amabile. Bom dia para o pessoal que está em casa. Vamos conferir então os eventos para essa semana aqui no Centro FAG. O curso de Sistema de Informação está participando desde quinta-feira do Tecnovações e do 10º Inovacities. Esse é o maior evento de inovações tecnológicas do oeste do Paraná. E a FAG também está presente com projetos dos cursos de agronomia, nutrição, engenharias, além da participação do ônibus Saúde e Cidadania, que é utilizado pelos acadêmicos como uma clínica móvel. E entre as atrações estão maratonas de softwares, batalhas de robôs, drones e palestras. O evento é aberto ao público e vai até esse domingo no Centro de Convenções aqui de Cascavel. E na segunda-feira tem início o primeiro Congresso Nacional de Ciências Contábeis aqui da instituição. Nós conversamos com a coordenadora do curso, Márcia Coronzan, que conta um pouco mais sobre essa atividade. É uma atividade que a gente está desenvolvendo em conjunto com a UniOeste e a participação é para toda a classe de contábeis, alunos, profissionais. Nós temos vários órgãos envolvidos, Conselho Regional de Contabilidade de Cascavel, o Sincovel, o Sescap. Nós estamos fazendo 3 atividades centrais, que é uma atividade motivacional para os alunos, depois uma voltada para a área profissional e depois a outra voltada para a área acadêmica. As inscrições estão abertas até o dia do evento, o link está disponível no curso de Ciências Contábeis, né, para poder acessar e fazer as inscrições.
Ainda na segunda, começa a semana acadêmica do curso de Sistemas de Informação, em que a proposta é discutir a realidade do mercado. Até quarta-feira, os alunos terão palestras sobre abordagens, como o perfil dos profissionais de tecnologia de informações, visualização com a plataforma de sistemas Docker e pesquisas com sistemas embargados. E Amabile, nem sempre é fácil escolher uma profissão, não é? Então, para ajudar os alunos que estão nessa fase, professores e acadêmicos aqui da FAG vão receber os estudantes do ensino médio dos colégios de Cascavel e da região. É a Feira das Profissões, um encontro para esclarecer os detalhes sobre os cursos. Ela vai acontecer na terça-feira, dia 22, de manhã e à tarde. Já estão confirmados mais de 4.000 alunos para essa visita. Então é isso. Até semana que vem com mais sobre a programação aqui do campus. Até lá! Agora é só se programar. Sabia que você também pode enviar sugestões de conteúdo para a gente? Basta mandar um e-mail para universo@fag.edu.br. Ah, estamos também no Instagram. Segue lá, @universofag. A gente se encontra no sábado que vem no mesmo horário, 9h30 da manhã, aqui na KTV. Até lá!